sejam todos bem-vindos para mais um tema e mais um vídeo no canal. Querido, é verdade que nós ficamos muito tempo sem nos ver mais, sem lançarmos novos vídeos no canal, mas foi por motivo que ficamos, ou seja, fiquei sem celular de gravar os novos vídeos e decidi então trabalhar na parte de melhorar no celular, de gravar com ele os vídeos, porque eu gravo com celulares, e também melhorar o cenário. Então estamos no processo de apresentar a vocês o novo tipo de cenário. Então estamos ainda a trabalhar nesse caso e brevemente, e com a graça de Deus, eu espero que o cenário seja lindo e que seja maravilhoso, que vocês também venham a gostar do cenário. Esse foi o motivo que nos fez com que nós pudéssemos parar de lançar vídeos novos no canal. Mas dizer que do fundo do coração senti muita falta de vocês e senti também muitas saudades, porque foi um momento em que a gente ficou muito sem conversarmos, porque a gente conversa pelos comentários lá, eu tenho visto os comentários, então é um bate-papo, então isso também me alegra bastante de saber que vocês têm consumido bastante informação aqui no canal. Então eu vou pedir para você, com muita gentileza, que por favor, se você entrou aqui no canal pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, comente e compartilhe o vídeo. E de já em diante, nós vamos passar para o nosso vídeo. Hoje eu quero trazer uma mensagem para você que tem como tema Viver para Cristo. Querido, quando nós estamos a falar de viver para Cristo, é algo muito sério e um assunto também muito importante. Todo aquele que é cristão, ele deve ter uma vida, uma vida com firmeza em Cristo, uma vida de dedicação em Cristo. E eu quero estudar consigo alguns versos, porque eu já estou com a minha Bíblia aqui. Eu vou abrir a minha Bíblia e juntos vamos estudar. Mas porém, eu vou pedir para você mais uma vez que se inscreva no canal. Então, a mensagem de hoje, ela está localizada no livro de Colossenses 2, versos 6 a 7. E eu vou tomar a leitura e diz assim a Bíblia. Diz: assim como vocês receberam ao Senhor Cristo Jesus, também continuem a viver nele. Estejam enraizados nele e edifiquem nele a vida de vocês. Tornem-se cada vez mais fortes na fé, assim como lhes foi ensinado, e sejam sempre muito agradecidos a Deus. Querido, eu quero meditar consigo essa palavra ou essa mensagem de palavra a palavra. Primeiro ponto, nós vamos perceber que a Bíblia diz: assim como nós recebemos ao Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador pessoal, como nosso sacerdote, nós devemos viver uma vida com Ele. E como que nós podemos viver uma vida com Ele? Nós devemos viver uma vida com Ele a partir da obediência da Sua palavra. Quando nós meditamos a Bíblia, quando nós cantamos louvores a Deus e quando nós andamos segundo os Seus mandamentos, segundo os Seus princípios, ali nós estamos a criar uma vida com Deus. Agora, querido, porém, o verso ainda continua e diz assim, eu vou ler de novo o verso. E o verso diz assim: estejam enraizados nele e edifiquem nele a vida de vocês. Querido, nós devemos procurar ter raízes em Cristo, para que quando vier qualquer tipo de tempestade, para que nós não possamos ser abalados. Alguns de nós são abalados porque eles não criam raízes em Jesus, ou seja, eles não firmam a sua fé em quê? Em Deus. Eles não confiam na totalidade em Deus. Devemos aprender a confiar e afirmar a nossa fé em Deus. Por onde que nós formos, aonde nós estivermos, devemos falar das maravilhas de Deus. Devemos demonstrar às outras pessoas como Deus é amor e como que Deus ele tem poder de transformar vida e transformar corações de homens e de mulheres. Então, assim nós estaremos a edificar a nossa vida em quê? Em Cristo. E é importante que nós possamos enraizar a nossa vida em Deus, sermos fortes. Olhamos, quando nós formos fortes, assim como Cristo ele diz na sua palavra, nós não seremos abalados por qualquer tipo de situação, porque a nossa fé, a nossa vida, ela estará firmada em quê? Em Deus. E o verso ainda continua dizendo o seguinte, aqui diz assim: tornem-se cada vez mais fortes na fé. Querido, a fé é a única que nos salva. Nós somos salvos pela graça, mas por intermédio a fé. Quando nós não firmarmos a nossa fé em Deus, nós não temos a salvação. E quando nós brincamos com a nossa fé, nós perdemos a nossa salvação. É necessário que nós possamos firmar a nossa fé em Deus. Devemos ter uma fé forte,
uma fé inabalável, uma fé comparada a um grão de mostarda, uma fé forte, aquela fé que move montanha. Porque para Deus, porque para Jesus, ele disse aos seus discípulos: o que é difícil para os homens, para Deus tudo é possível. E não, para nós também é possível se nós tivermos o que? A fé. E não, a fé é a única coisa que justifica o homem. A fé é a única coisa que edifica a vida do ser humano. Querido, sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que nós possamos ter essa fé, buscar essa tamanha fé e exercitarmos a nossa fé. Porém, a Bíblia diz que examinai a vós mesmo para saber se estáis na fé ou não. Querido, eu quero pedir para você analisar um pouco e refletir um pouco como é a sua vida, como tem feito, como tem andado a sua vida. Se você tem a firmeza em Deus, será que você tem confiado em Deus nos momentos difíceis? Será que você tem clamado por Deus nos momentos mais difíceis e mais solenes da sua vida? Comece a pensar isso hoje. E se você acha que a sua fé é uma fé abalada, por favor, ore e peça que Deus possa aumentar a sua fé para um nível mais alto, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Nós devemos buscar a fé, devemos exercitar e devemos alimentar a nossa fé. Querido, como que nós vamos alimentar a nossa fé? A nossa fé, ela é alimentada pela palavra, pela obediência, pela oração e pela dedicação. Sem essas coisas, nós não iremos alimentar a nossa fé. Não vamos alimentar a nossa fé para que nós possamos conseguir agradar a Deus. Porque a fé é a única que agrada a Deus e pela fé nós seremos salvos. Aqueles que não têm fé em Deus não serão salvos. Isso é claro, porque a Bíblia diz que todos nós seremos salvos pela graça de Deus, mas por intermédio do quê? A fé. A fé é a única coisa que nos salva. Por intermédio da fé, nós seremos salvos pela graça de Deus. E o verso ainda continua dizendo o seguinte: assim como lhes foi ensinado, sejam sempre muito agradecidos a Deus. Querido, quantas vezes nós temos agradecido a Deus pela mensagem que nós recebemos? Quantas vezes nós temos agradecido a Deus pelas coisas boas que Ele tem feito na nossa vida? Querido, vamos buscar o espírito de ser grato, o espírito de saber agradecer a Deus pelas poucas coisas que nós temos na nossa vida. Porém, tem pessoas que não têm nem a metade do que nós temos. Mas se nós temos, não porque somos mais espertos, não porque somos especiais para Deus. Porque a Bíblia diz que ninguém é perfeito. Todos nós somos imperfeitos. Mas, porém, a graça de Deus tem nos alcançado. E a graça de Deus tem nos iluminado a cada dia, a cada hora. Queridos, vamos buscar o espírito de gratidão. Vamos aprender a agradecer a Deus pelas coisas difíceis, pelas coisas boas, pelas coisas más que têm acontecido. Porque a Bíblia diz: tudo coopera para o seu bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Então, querido, busque a Deus, agradeça a Ele por todas as coisas que têm acontecido na sua vida. Nada acontece na sua vida de propósito, nada acontece na sua vida à toa. Tudo isso Deus sabe e Deus quer demonstrar o seu amor, o seu poder para você. Então vamos aprender a agradecer a Deus. Quantas vezes você tem agradecido a Deus? Quantas vezes eu tenho agradecido a Deus? Querido, o ser humano é ser humano ingrato. Nós não conseguimos agradecer a Deus quando as coisas estão bom. Nós não conseguimos agradecer a Deus quando as coisas vão bem na nossa vida. Mas porém nós queremos recorrer a Deus quando as coisas estão difíceis, quando as coisas chegaram a um outro patamar, quando as coisas estão a um nível muito alto, onde que nós não conseguimos mais controlar. Aí nós queremos ir a Deus. Mas querido, Deus é amor e Ele pede para mim, eu e você, para que nós possamos viver a Deus. Porque a Bíblia diz: porque para mim o viver é Cristo e morrer é lucro. Então, querido, vamos viver a Cristo. Por favor, vamos viver em Cristo. Vamos edificar nossa vida a Deus. Vamos lançar a nossa ansiedade a Ele. Vamos lançar tudo sobre Ele para que Cristo possa moldar a nossa vida. E se Ele moldar a nossa vida, nós seremos pessoas que vão reinar com Ele no seu reino. Então, esta era a mensagem que eu tinha para compartilhar com os irmãos. E vou pedir para você, se não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente e compartilhe. Eu volto no próximo vídeo, se Deus quiser e se Deus assim permitir. E de lembrar a vocês que daqui em diante nós estaremos a lançar novos conteúdos no canal e também estamos a preparar um novo cenário. Então nós vamos apresentar aqui, eu e meu primo estamos a preparar um novo cenário. Então nós vamos trazer um novo cenário para vocês. Espero que vocês gostem e também espero que vocês
possam compartilhar muito nossos vídeos, para que isso também vai ajudar muito o canal. Por favor, ajude o canal a crescer, a chegar até aos 1000 inscritos. Então eu vou me despedir com um beijo. Tchau, eu volto no próximo vídeo.